antes de lermos, olha que o teu irmão que está ao teu lado diz assim: Deus não pede pouco, Deus não pede muito, Ele pede tudo. Tem um hino, não sei se é um cantor cristão, é um hino tradicional, que ele diz assim: tudo entregarei. Está lembrado aí? Já ouviu alguma vez? Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus. Tudo entregarei. Está na hora de nós começarmos a viver aquilo que nós estamos cantando, porque há poder nesses louvores, há poder nessas canções, há poder nessa adoração. O poder de Deus, ele não mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo quando? Sabe por que ele não age? Porque a igreja de hoje em dia quer show, mas não quer ser adoradora. A igreja de hoje em dia quer movimento, mas não quer entrega. A Bíblia não mudou. Nós precisamos voltar, como diz o David Keelan, voltar à essência da adoração. Lembra desse também? Estou voltando à essência da adoração, e a essência é não é o espetáculo de Deus, não é a nossa performance. Por mais que aqui nós tenhamos que dar o nosso melhor, Deus quer uma entrega sincera. Deus quer uma adoração genuína. Jesus, ele disse: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito. Eu não posso estar aqui na igreja pensando na preocupação do amanhã, no problema de amanhã, como que eu vou resolver isso? Não, eu tenho que ofertar a meu Deus a minha fé, o meu melhor, a minha crença de que Deus está cuidando de mim, de que o Senhor está cuidando daquilo que me pertence. Pedro vai falar na sua epístola dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ei, você tem vivido com essa fé no teu coração? Com essa certeza de que Deus tem cuidado da tua vida? Você acredita nisso? Você está vivendo com isso no teu coração? Então você não deve viver preocupado, angustiado. Você deve viver na certeza, na confiança. Não, o meu Deus está cuidando de mim. Por isso, o meu fardo, a minha preocupação, o meu trabalho é descansar no Senhor. Diga glória a Deus. Eu me lembrei agora de outro livro que diz: é Deus somente teu todo trabalho, e o nosso, e o meu trabalho é descansar. Redireciona o teu pensamento atualmente para Jesus, para a fé, para a palavra. Deus quer agir na tua vida, Deus quer operar na tua vida, mas você precisa tomar uma postura, uma atitude nessa noite. E o tema dessa noite é: como podemos viver o sobrenatural de Deus. João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual a palavra que você tem dado ouvido nesses tempos? A que edifica ou a que contamina? A que transforma ou a que deforma? A que cura? Qual a palavra que nós temos dado ouvido nesse tempo, num mundo cheio de tanto falatório, né? Tanta informação, né? Tantos ruídos à nossa volta?
Qual é a palavra que você tem dado ouvido? Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vamos repetir esse versículo 7, todos juntos? Amém? Vamos lá, 3. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como eu falei aqui, o tema desta noite: como viver o sobrenatural de Deus. Ocorrejo? Como viver o sobrenatural de Deus? Todos queremos ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O sobrenatural de Deus é vivido por aqueles que permanecem em Cristo, por aqueles que estão ligados em Cristo, por aqueles que permanecem na promessa de Cristo. Não é na promessa do homem, não é na promessa do irmão, da tua esquerda, da tua direita, é na promessa de Cristo, é nas palavras de Cristo. Jesus disse: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão. Quem permanece em Cristo, esse dá muito fruto. Lembrando que Paulo diz em Gálatas: o fruto do Espírito é amor. Me ajuda aí. Paz, gozo ou alegria, fé ou fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Falta um aí. E mais, que eu não esqueci aqui. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Vamos lá rapidinho, Gálatas, irmãos. Quanto tempo faz que você não ouve falar sobre os frutos do Espírito, né? Vamos lá, Gálatas 5. Versículo 22, né? Gálatas 5, versículo de número 22. Aleluia. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Só um pouquinho aqui. O que é longanimidade? A Bíblia diz que Deus é longânimo, que Ele é tardio para irar-se, Ele suporta. Suporte, sirva de suporte. Agora não confunda suportar com aceitar rebeldia e rebelião. Isso aí não tem nada a ver. Suportar, o irmão foi lá, não, vamos ajudar o irmão. Poxa, o irmão disse uma palavra toda para amém. Vamos suportar. Benignidade, que é um sentimento de misericórdia, bondade, que é nós sermos bons com as pessoas, praticar o bem, diga agora Jesus, atender o órfão, a viúva, o necessitado, aquele, né, Jesus disse: aquele que te pedir um copo de água, não nega ele. Se o teu inimigo te convidar a caminhar uma milha, vai 2 milhas com ele, mas também se ele quiser, né? Porque tem pessoas que você convida, elas não querem, então não dá para forçar. Fidelidade. O que é fidelidade? É uma atitude de caráter, de compromisso. Antigamente, né, irmão, eu sou quase da tua época também, para te não se sentir sozinho.
Antigamente dizia, a pessoa ia fazer um negócio, não precisava nem assinar nada não, a tua palavra já vale. Homem de palavra, mulher de palavra. Hoje em dia o que nós temos visto são pessoas sem palavra, pessoas não cumpridoras das suas responsabilidades, dos seus deveres. Falta o Espírito Santo, falta se deixar dominar pelo Espírito. Tem muita gente na carne, e nós não fomos chamados para viver na carne, nós somos chamados para viver no Espírito. Diga glória a Deus. Ligados em Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Outro, 23. Gálatas 5:23. Mansidão. Como dizia, se o pastor bater e gritar porque não é ovelha, é bode. Deus sempre vai usar o pastor para tratar conosco. Deus sempre vai usar a liderança espiritual para tratar a nossa vida. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar de tratamento, é um grande hospital. Vai gritar com o médico para ver o que vai fazer contigo. Vai no hospital, está com câncer, está com isso, está com aquilo. Você tem que sujeitar, tem que seguir o tratamento. Nem sempre vai ser uma palavra que vai atender, digamos assim, a necessidade do teu coração. Mas entenda, a verdade ela dói, mas ela liberta. A verdade da palavra ela dói, mas ela cura. Estão lembrados do metiolate aqui de antigamente? O de agora não vai, né, irmão? O de agora, o metiolate de agora, meu Deus do céu, parece, se botar no pão parece até Nutella. Não faz nada. Mas o de antigamente, o metiolate de antigamente, meu Jesus, parecia. Quando eu era muito agitado quando era criança, e aí vivia com os meninos na rua, e a gente tentava fazer umas artes, andava de skate, rua de asfalto, caía, abria cada tampão no joelho assim, e aí depois ia para casa chorando, né? E aí a mãe pegava e passava metiolate, passava iodo. Meu Jesus amado, parecia que a alma saía do corpo e voltava 2, 3 vezes. A palavra de Deus também é assim. Porque ela confronta o nosso erro, confronta o nosso orgulho. Você não vai gostar, o teu emocional não vai aceitar. Mas a vida com Deus, a fé não é emocional, a fé ela é obediente e ela é sacrificial. Diga assim, a fé ela é obediente e ela é sacrificial. Você se rende, você se entrega no sacrifício, para que Deus cresça na tua vida, para que Cristo cresça na tua vida. Diga glória a Deus. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Isso é o contrário da obra da carne, chamada glutonaria e bebedice. Tenha um equilíbrio. Tenha um equilíbrio. Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa alma. Diga glória a Deus. Tudo que é feito em excesso é prejudicial. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Voltando ali, coloca lá o tema da pregação: como viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é vivido por aqueles que permanecem em Cristo. Escute, muitos desejam experimentar o sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural não começa com milagres, começa com relacionamento profundo com Deus. Diga assim: o sobrenatural de Deus nunca começa com milagres, mas começa com um relacionamento profundo com Jesus. O milagre nunca acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Acontece uma transformação. Aí então o milagre começa a ser gerado na nossa vida. E eu poderia dar muitos exemplos aqui. Bartimeu, cego, o milagre não foi exterior, mas começou dentro dele. Ele ouviu falar de Jesus, a fé entrou no coração dele, na vida dele,
ele estava condicionado a viver uma vida de miserável, uma vida de maldição pelo resto da vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 que ele era colocado todos os dias à entrada da cidade de Jericó para pedir esmolas. Todos os dias. Segundo os estudiosos, Bartimeu teria entre 30 e 40 anos de idade quando Jesus entrou nas portas de Jericó. E a palavra de fé chegou ao coração daquele homem. Quando as pessoas chegaram para ele, talvez e deram palavras de ânimo, palavras de consolo, ou palavras de motivação, olha, um dia Deus vai ter misericórdia da tua vida, mas palavras são apenas palavras. Mas quando a palavra de Jesus, ela entra no coração do ser humano, ela faz a diferença. Pare de ir atrás de palavras de homens. Pare de ir atrás de conselho de pessoas que não têm nada para te oferecer e comece a dar ouvido para a poderosa palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é promessa viva para o nosso coração, para a nossa vida. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porquanto para Deus não haverá impossíveis relacionado às suas promessas. O que quer dizer isso? Que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, se você crer, Ele vai cumprir na tua vida. Eu tenho uma palavra que Deus me deu, que está escrito na Bíblia. Então caminhe mediante o poder dessa palavra e você vai ver o sobrenatural acontecer. Não seguir por vistas. É um relacionamento profundo. E esse texto de João capítulo 15, que fala sobre a videira e ilustra Jesus como a fonte e nós como as ramificações, ele nos ensina 4 coisas, ou 4 passos, ou 4 atitudes importantes para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Primeiro, nós precisamos permanecer em Cristo. Olha para esse irmão que está ao teu lado e diga assim: permaneça em Cristo. Se você quiser ver o sobrenatural de Deus na tua vida, permaneça em Cristo. A fonte do sobrenatural é Jesus. Diga glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e diga assim: a minha fonte, a fonte do sobrenatural, do poder de Deus para a minha vida é Jesus. Tem pessoas que querem ver o sobrenatural e não andam com Jesus, e não vivem uma vida com Jesus, e não são discípulos de Jesus. A palavra cristão significa seguidor devoto de Cristo, seguidor constante, seguidor fiel de Cristo. Quantas vezes no Novo Testamento, quando Paulo escrevia suas cartas, ele dizia ao servo da igreja que está servo fiel a Cristo. Oh, glória a Deus. Significa que a pessoa tem compromisso com Jesus. Sem Ele nada podeis fazer. Nós lemos em João capítulo 15, ele falou: está ligado em mim a semelhança do ramo que está ligado na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Ei, irmão, sem Jesus você está frio, você está encrencado, você está cozido, fervido, você está lascado, Senhor. O diabo só respeita a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Não é teus dons, não é meus dons, ai, não é os meus talentos, ai, como o pastor toca bem, canta bem, ai, pobrezinho de mim, miserável pecador. Porque se Jesus não estiver na minha vida, o diabo ele vai destruir, o diabo ele vai te destruir, o diabo ele vai matar, ele vai roubar. Mas quando ele vê Jesus na nossa vida, o inimigo não resiste e ele bate retirado. Diga glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos há uma passagem em
Porque algumas pessoas tentaram, né, expulsar o demônio de uma pessoa, e os demônios falaram através daquela pessoa dizendo: olha, eu sei quem é Paulo. Ele é um seguidor de Cristo. Mas vocês, quem são vocês? Tentaram ir na autoridade de uma outra pessoa, sendo que Jesus não estava na vida delas. E diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, você pode pesquisar depois, que aquelas pessoas que tentaram expulsar o demônio apanharam uma surra, quase morreram, porque foram na sua própria força, a sua própria autoridade. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos vencer, sem Ele não conseguimos amar, sem Ele não conseguimos ser felizes, sem Ele não conseguimos ser pessoas alegres, pessoas confiantes, pessoas com uma visão espiritual daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem permanece em Cristo produz frutos que glorificam a Deus. Aleluia. João 15,8 diz a palavra: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus te chamou, o Senhor te salvou para que você seja um ramo frutífero na sua presença. A glória de Deus ali. A última bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos, cada filho, Rubem, Simeão, Judá, Levi, Zebulão, Dan, Naftali. E quando chega na vez de José, Jacó diz: José é um ramo frutífero. Oh, glória! E nós conhecemos a história de José, um homem que foi levantado como um símbolo e um tipo de Jesus Cristo do Antigo Testamento para salvar o povo da morte. Através de José, a fome e a escassez foi tirada da face da terra, e as pessoas sobreviveram à fome e à morte que haveria sobre a terra. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar, viver, praticar na nossa vida, nós precisamos permanecer em Cristo. Dá uma glória a Deus aí. 15:7 diz que nós lemos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Irmão, permaneça em Jesus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus, cairão ao seu lado 1000, 10.000 à sua, mas tu não serás aqui. Mas aqui para quem permanece, para quem está firmado, para quem está ligado em Jesus, diga a glória a Deus. Segunda coisa, segundo passo: viva pela fé e não pelas circunstâncias. Diga assim: eu preciso viver pela fé e não pelas circunstâncias. Hebreus 11:6, no qual nós lemos, diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Todas as vezes que nós buscamos a presença do Senhor, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma bênção, Deus sempre tem um milagre, Deus sempre tem uma vitória preparada para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7: visto que não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. O sobrenatural acontece quando confiamos em Deus acima do que vemos. Eu não estou dizendo que o problema não é real na tua vida, eu não estou dizendo que a necessidade não está diante dos teus olhos, mas eu estou dizendo que o poder do teu Deus é suficiente para mudar a tua história. Eu não estou pedindo para você viver um conto de fadas ou uma história de Walt Disney na Ilha da Fantasia, mas eu estou dizendo que esse problema, Deus tem uma resposta.
quero dizer para você que se você fizer uso da fé, der mais importância para a promessa do que para o problema, Deus vai abrir um caminho que vai te conduzir à bênção, que vai te conduzir ao milagre. Você pode dizer um amém? Quando nós usamos a fé, o sobrenatural acontece. Quando nós confiamos em Deus acima do que vemos, o sobrenatural acontece. Aleluia. A fé abre espaço para a ação de Deus. Coloque a mão no teu coração e diga assim: a fé praticada abre espaço para a ação de Deus. Quantos querem ver Deus agindo aqui? Então use a fé. Fé não é emoção, fé não é sentimento, fé é obediência e é sacrifício. Romanos capítulo 4 conta a história de Abraão, um dos heróis da fé. E diz a partir do versículo 14 que Abraão lutou esperança contra esperança. Sabe o que é lutar esperança contra esperança? Abraão tinha quantos anos quando o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: olha, daqui um ano visitarei vocês e a tua esposa Sara dará à luz a um filho. Quantos anos Abraão tinha? Não tinha 100. Quantos anos ele tinha? 75. Quando veio a promessa? 75. 90 aí? Não, quando o anjo visitou, um ano antes. Quando o anjo visitou? 99. Quantos anos tinha Sara? Sarai, né? Depois Deus mudou o nome dela para Sara. 89 anos. Alguém já viu aqui uma mulher de 89 anos dar luz ao filho? Mal que mal, esse dia apareceu uma com 60 anos, mas foi também, teve toda uma intervenção da medicina para que pudesse dar as condições para que ela pudesse gerar. Agora, naturalmente, através de uma relação entre o marido e a esposa, impossível. Aí o capítulo 4 de Romanos, versículo 17, coloca rapidinho aqui, Júlia, por favor. Olha o que diz aqui. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Quem que Abraão creu? Quem foi que ele creu? Deus, a promessa que Deus havia dado. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência que não existem. Quando nós usamos a nossa fé, a fé abre espaço para a ação de Deus na nossa vida. Diga agora, Jesus. E tantos outros aqui, podemos usar tantos outros, né, exemplos, testemunhos. Hebreus capítulo 11, que faz uma lista enorme, né, dos heróis da fé, e vai falando: Abel, Noé, Abraão, Davi, os juízes, enfim. Coloque isso no teu coração. A fé abre espaço para a ação de Deus na nossa vida. Quando você crê, o céu se movimenta em teu favor. Dá uma glória a Deus aí. Quando você se movimenta, quando você age, quando você caminha, quando você prossegue adiante, movido pela promessa de Deus na tua vida, o céu começa a agir em teu favor. Então não olhe mais para as circunstâncias. O teu Deus tem poder para realizar o sobrenatural na tua vida. Diga glória a Deus. Terceira atitude que nós precisamos ter para viver o sobrenatural de Deus: seja obediente à palavra. A obediência prepara o caminho para os milagres. Olhem para ser abençoado aí, que está ao teu lado, e diga assim: a obediência a sua vontade. Deus honra aqueles que ouvem e praticam a sua vontade. Tiago capítulo 1, versículo 22, Júlio.
Vamos ver o que diz lá. Sejam praticantes, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Próximo. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Próximo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos querem ser bem-aventurados em tudo que for realizado? Bem-sucedidos. Eu vou fazer o trabalho, eu quero que Deus abençoe a minha vida. Então seja operoso praticante. Pratique a palavra na tua vida. Seja obediente. Deus honra aqueles que ouvem e praticam a sua vontade. Diga glória a Deus. E para terminar, desenvolva uma vida de oração. A oração nos conecta ao poder de Deus. Quem busca a presença de Deus experimenta a sua direção e a sua intervenção. Jeremias 33, versículo 3. Alguém pode declarar para mim esse versículo? Jeremias 33, versículo 3. O que diz lá, irmãos? Clama a mim, responder-te-ei, os grandes inimigos que não sabes. Amém? Tu não quer conhecer os mistérios de Deus para a tua vida? Tu não quer a revelação de Deus? O sobrenatural de Deus? A oração nos conecta ao poder de muita oração, pouca oração. Nós poderíamos traduzir isso: muita oração, muito sobrenatural. Pouca oração, pouco. Aí tu olha a vida de Daniel orava quantas vezes por dia? Quem de nós aqui ora 3 vezes por dia? Oração é comunhão, diga glória a Deus. Oração é relacionamento, oração é diálogo, é conversar com Deus. Não é somente falarmos e desenrolarmos a nossa lista de petições, né? É nós estarmos preparados para ouvir também aquilo que Deus fala conosco. Oração não é monólogo, que só uma pessoa fala. Oração é um diálogo, uma conversa entre 2 e mais pessoas. Experimente ter uma vida de oração e você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Vou repetir aqui: a oração nos conecta ao poder de Deus. Você pode repetir comigo? A oração nos conecta ao poder de Deus, ao sobrenatural de Deus. Reis triunfaram porque tiveram vida de oração. Servos e servas venceram porque tiveram vida de oração. Concluindo, o sobrenatural não é um privilégio de alguns, mas uma realidade para aqueles que permanecem em Cristo. Vivem pela fé, obedecem a sua palavra e cultivam uma vida de oração. Digo, o sobrenatural não é um privilégio de poucas pessoas, mas é uma realidade para aqueles que permanecem em Cristo. Vivem pela fé, obedecem a sua palavra e cultivam uma vida de oração. Como vamos aplicar a nossa vida? Pergunte a si mesmo nessa hora. Faça uma reflexão. Estou permanecendo em Cristo? Ponto de interrogação. Minha fé supera as minhas circunstâncias? Outra pergunta. Minha fé supera as circunstâncias? Ou eu estou gastando mais tempo olhando para o problema, tentando achar uma resposta? Ou estou sendo guiado pela fé? Outra pergunta.
pergunta: tenho obedecido a palavra? Tenho me rendido ao senhorio de Cristo? Nossa, agora foi profundo, né, pastor? Senhorio de Cristo, isso aí não se ouve nas igrejas mais. Tenho me submetido ao governo de Cristo na minha vida? Ou eu tenho tomado as minhas próprias decisões? E outra pergunta para nós meditarmos: minha vida de oração é constante? Ou tem dias que eu nem oro? Nós dizemos aqui, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco. A tua fonte não está em homens. Nós não podemos viver como aquele paralítico do tanque de Bethesda esperando o movimento. Ele perdeu 38 anos da vida dele esperando o movimento do tanque. E nunca conseguiu vencer o tanque. Nós temos uma fonte de glória a Deus. Jesus. Eu quero te desafiar para nós orarmos. Decida hoje andar mais perto de Deus, pois o maior milagre é viver diariamente na sua presença. Aleluia. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé.